Você fez uma reportagem para o UOL, né, onde conta a história bem marcante, inclusive, da indígena Vivian Baré, que está rompendo barreiras para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece esse mês, e conseguir aí uma vaga em uma universidade pública. Conta pra gente um pouco dessa história, desse relato tão importante, né, e a realidade de muitos indígenas aqui do estado do Amazonas para conseguir uma vaga em uma universidade pública. De muitos estudantes nessa edição do Enem. O UOL fez um especial, foi publicado ontem como manchete do site, ouvindo pessoas em 5 regiões diferentes do país. Manaus foi uma das capitais que teve seus relatos colocados para mostrar como os estudantes estão se preparando para enfrentar essa edição do Enem depois dessa pandemia, né? Depois daquele ano, da suspensão das aulas, como é que é essa situação? Então, os próprios números, Arthur, expõem o que significa o Enem para os estudantes desse ano, né? A edição que registrou o menor número de inscritos, inclusive aqui no Amazonas, né? Cada estado teve uma redução muito grande do número de inscritos, além da menor taxa de participação de estudantes negros vindos de escola pública nos últimos anos. Por outro lado, houve um aumento do número de pagantes e de brancos, né? Um número menor de pessoas que têm acesso àquela inscrição que é gratuita, né? Houve um número menor que aumentou o número de estudantes brancos inscritos. Antes mesmo de ser realizado, esse Enem ele é considerado o Enem mais excludente e desafiador para estudantes pobres e vulneráveis. Além disso, a gente acompanhou no último dia o noticiário sobre a demissão em massa no INEP, que é o órgão responsável por organizar e executar o Enem, em função de discordâncias com a direção. Então, tudo isso entra no contexto em relação aos estudantes. O relato da Vivian é um relato muito interessante, muito importante de a gente perceber, mas ela acaba sendo simbólica, demonstrando a situação de vários outros estudantes de periferia, em Manaus, aqui especificamente de uma categoria, vamos colocar assim, de um grupo de pessoas que é extremamente marginalizado e invisível para nós, inclusive aqui no Amazonas, que são os indígenas. A Vivian mora no Parque das Tribos e realmente tem uma rotina muito complicada, né, no contexto da pandemia. No Enem passado, ela queria ter feito a prova como forma de teste, mas ela perdeu completamente ali a data, no momento que o Enem foi executado, em fevereiro, quando o colapso, ainda viu a realidade do colapso, inclusive da falta de oxigênio em Manaus, a Vivian enfrentava com a família dela a Covid. A mãe adoeceu, ficou grave, ela perdeu o avô nesse período todo. Eles têm uma história de resistência muito linda em relação, inclusive, à resistência a vir pelo canal da educação. Mas eles têm como várias outras famílias, enfrentam esse freio que a desestrutura provocada pela pandemia e da falta de políticas paralelas, inclusive em relação à educação, causou, né? Então ela diz, olha, voltou a aula, ela estuda na Escola Solon de Lucena. A minha aula voltou, mas também não mudou muita coisa em relação ao que era antes da pandemia. Assim, a forma, tem muitas aulas que a gente não tem, porque falta professor. A aula virtual não deu certo, embora ela tivesse, inclusive, acesso à internet, que não é realidade de muitos estudantes, mas ela disse, olha, eu não consegui acompanhar, eu não consegui me adaptar, não sabia nem quem eram os professores. A condução do EAD não surtiu efeito para a Vivian, como não surtiu efeito para muitos estudantes, inclusive estudantes de escolas particulares. Só que, claro, que a repercussão disso para os alunos de escola pública é muito pior, né? Ela, inclusive, só não perdeu a inscrição porque a direção da escola dela saiu chamando aluno do terceiro ano para fazer a inscrição. Mas eu entrevistei vários estudantes lá no Parque das Tribos que estavam, inclusive, estudando para o Enem, mas eles nem sabiam que a inscrição tinha passado, Arthur. Assim, é algo assim, muito de dar dó, né, em relação a essa desestrutura e quanto ela atinge de uma forma muito, muito cruel, né, as pessoas que têm menor poder aquisitivo e menor acesso à informação. É muito complicado, porque isso cria um efeito realmente de aquela coisa da bola de neve, né? Porque, assim, você vê os dados aqui do Amazonas, especificamente, sobre inscrição, Arthur, só para acrescentar, eu sei que a gente já está furando o tempo, mas o número de inscritos em relação às pessoas que já tinham concluído o ensino médio na versão passada do Enem, de 2020, foi no ensino médio concluído, em 2020, foram 108.005 inscritos. Olha, esse ano de ensino médio concluído, 30.940
inscritos, que cai drasticamente esse número. Quer dizer, o aluno, depois que ele conclui o ensino médio, ele desanima completamente, que ele acha que não tem mais condições de acessar o ensino superior e tem a necessidade econômica de ajudar a família, né, a se sustentar, ele vai buscar um emprego e não tem emprego, tem subemprego na cidade. A própria condição da Vivian, ela é interessante, porque ela diz, olha, eu saio às 5 horas da manhã, ela é menor aprendiz, ela ganha meio salário mínimo, ela precisa desse recurso para ajudar, inclusive, dentro de casa. De lá, ela vai para a escola, mas em meio a esse deslocamento, ela não consegue estudar nem dentro do ônibus. Eu, quando era estudante, eu também pegava ônibus, mas eu estudava dentro do ônibus. Mas agora, a condição do transporte público vai ficando cada vez pior, o trânsito. Me chamou a atenção que um personagem de Santa Catarina, uma menina que estuda também longe de casa, inclusive noutra cidade, ela chega em casa às 19h30 e ainda consegue estudar à noite. A Vivian estuda no solo, pega ônibus, vai para o Parque das Tribos, chega em casa às 20 horas. Nossa. Parece grave, mas é extremamente normal, porque eu vejo que eu vou de carro para o centro, quando eu vou fazer o exclusiva na segunda, e eu chego em casa quase 8 horas da noite, também por causa do trânsito. Você vê que a condição da cidade, ela prejudica muito a vida das pessoas, inclusive no acesso ao estudo. Pô, a pessoa chega 8 horas da noite, quem é que tem condições de estudar, cara? É muito complicado, é cansativo, é humanamente impossível. Então, além de toda a desestrutura da educação que tem, né, claro, um fator da pandemia, mas tem também um fator da desestruturação do MEC, do INEP, a condição da cidade que piora, né, a situação dos estudantes. Sim, isso sim. me chocou bastante, mas é interessante observar a história dela e conseguir compreender a condição mais geral, né, desses estudantes todos. Sem dúvida. Eu convido aqui os nossos ouvintes a ler essa reportagem muito boa, por sinal, trazendo vários pontos importantes de superação da Vivian, né, de uma sala precária que estuda ali uma situação bem complicada, e me chamou a atenção também o fato na reportagem de no ano passado muitos terem deixado a redação em branco quando o tema da redação foi a democratização do cinema, e aí muitos nunca entraram numa sala de cinema. Como é que poderiam escrever sobre isso? E muitos outros temas, né? Muita coisa importante. A exclusão tem várias faces, né? Inclusive a exclusão do próprio acesso ao ensino. Sem Já dúvida. No ensino básico, os estudantes indígenas são excluídos. Aliás, os estudantes do interior do estado, porque no interior do estado só tem sala de cinema em Manacapuru. Exato.